né? E vamos fazer aquilo. O Senhor salva a vida da sua família. Por quê? Porque diante a dificuldade, diante a situação adversa, diante tudo que lhe levanta contra a tua vida, irmão, pode ter certeza, no final você vai chegar com alegria. Você pode chorar agora, mas lá na frente o Senhor te garante um milagre. O Senhor não é um pastor, um pregador que está te garantindo esta palavra que pode passar os céus e a terra, mas elas nunca há de passar. Quando somos fiel, o Senhor é fiel. Lembro certa feita, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante do rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso daquela época. A Bíblia diz que o rei ali levantou uma estátua e todos tinham que adorar essa estátua. E a Bíblia diz que Nabucodonosor chega a seus ouvidos que havia 3 jovens que não se prostravam quando era tocado o som, eles não se dobravam. E a Bíblia diz que então o rei manda chamar eles com ira e diz para os 3: por que vocês não obedecem a minha lei? Aleluia, olha que autoridade de Deus. E ele vai dizer, o rei vai dizer assim: não sabe que eu posso fazer vocês ir para a fornalha? Não sabe vocês que eu posso fazer, aleluia, mandar e vocês ser ali abatidos, mortos? E eles dizem para o rei: rei, ainda que tu possas, ainda que eu pereça, ainda que eu vá e morra, ainda assim não negarei o meu Deus, não abandonarei a minha fé. Será que temos essa fé? Será que temos a fé de ver tudo dando errado, ver nossa família, aleluia, se perdendo, vendo situações que nós estamos clamando, o Senhor ainda não atendeu? Ter a fé de permanecer firme e fiel ao Senhor, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Amém. Glória a Deus. Irmãos, servir a Jesus, muitos tem levado o evangelho de uma forma empobrecida. Vem para Jesus, tudo vai ser fácil. Vem para Jesus, tudo vai ser maravilha. Deus vai fazer tudo, Deus vai dar tudo. O Senhor é bom, independente se Ele fizer ou não fizer. Mas tem uma coisa que Ele fez por ti e por mim, e é isso que Ele vem oferecer aqui nessa noite. Ele vem salvar a tua alma, Ele vem trazer salvação, Ele vem trazer libertação. O Senhor pode te abençoar com casa, pode te abençoar com carro, e Ele quer, mas o que Ele quer é seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Chegaram a Jesus e os discípulos disseram: Senhor, em teu nome os demônios são expulsos, em teu nome oramos pelos enfermos e eles são sarados, em teu nome nós batizamos. Jesus vai dizer: antes alegrai-vos, por seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Quando temos a maior dádiva, que é a salvação. Olha como é simples a matemática. Vamos usar a matemática. A maior dádiva, o maior presente qual é? É a salvação. Amém. Então, porque se conquistamos a salvação em Cristo, Romanos 8, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se não temos condenação sobre nós, temos uma maior dádiva, ter o nome escrito no livro da vida. Por que nos abatemos por outras coisas? Por que nos entristecemos por coisas muitas vezes superficiais? Não estou falando de questões familiares, de um filho que está escravo nas drogas, de um ente querido que está dentro de uma UTI, mas muitas vezes nos entristecemos por coisas pequenas, coisas supérfluas. Mas quando nós voltamos os nossos olhos e coração ao Senhor, o Senhor tem prazer em te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas. Deuteronômio capítulo 28: se tão somente atentares a ouvir minha voz, as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Glória a Deus. Entendeu, crente? Entendeu, servo do Senhor? Quando nós estamos com a nossa vida em Deus,
Não temos por que nos abater, mas temos que crer, ainda que às vezes não sintamos, ainda que às vezes, como aconteceu comigo, contei aqui no começo, não conseguimos entender o trabalhar de Deus, mas de uma coisa você pode ter certeza, Ele está trabalhando a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o Senhor é o maior interessado em abençoar você. Quem é o maior interessado em nos abençoar é o Senhor. Tanto que Ele provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho por nós ainda sendo pecadores. O Senhor, Ele tem vida. O Senhor tem vida, e não qualquer vida, vida com abundância. Vida com abundância não é somente riqueza na terra, é alegria, é a sensação de saber, onde eu estiver, Deus é comigo. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor coloca comigo. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, porque Deus, Ele vai confirmar para mim. Alegria é uma paz que o mundo não conhece. Uma alegria, e nós vemos no século atual como quantas pessoas que estão aí atingidas, estão aí atribuladas por depressões, por angústias e muitos outros problemas, que é o mal do século que se diz. Por quê? Porque não conhece, não tem a paz que o Senhor dá a cada um que entrega a sua vida a Ele, confia nele. Glória a Deus. Todos nós que entregamos ao Senhor e confiamos no Senhor, o Senhor, Ele vai te abençoar. Amém. O Senhor, nessa noite, Ele fala para mim, Ele fala para ti, que pode haver um tempo de choro, mas Salmos 30 também diz que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Não desista da tua fé, meu irmão. Não deixa a tua fé. Aleluia. Paulo, a 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarda a tua fé no Senhor. Guarda, porque o Senhor, Ele tem muito ainda para fazer na tua vida, muito para fazer na minha vida. Quantos testemunhos, irmão, nós temos aqui? Se nós for aqui abrir um leque para nós contar testemunho, quantos milagres Deus fez na tua vida, irmã? Quantas bênçãos Deus fez por ti? Quantos livramentos que você sabe que se não fosse a mão do Senhor, você já tinha partido. Então, esse mesmo Deus que já te abençoou outrora, esse mesmo Deus que já te livrou outrora, Ele está aqui nessa noite te falando: levanta a cabeça, levanta os olhos ao céu, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Glória a Deus. Salmos 40 diz, o salmista vai falar: esperei com paciência. Ele está confirmando. Ele diz: vou esperar. Ele está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele e ouviu o meu clamor. É Deus maravilhoso. O que não temos, irmão, digo nós, com certeza eu junto, não temos muitas vezes é paciência. Queremos para ontem. E não é de duvidar. Quantas mães talvez aqui queriam muito que seu filho estivesse aqui e não sabe nem onde está? Qual é a mãe? Qual é o pai que não ia querer, não deseja com ardência no coração que seu filho estivesse junto adorando a Deus? Qual é o pai, qual é a mãe que não tem essa preocupação? A questão é, nós temos, se confiamos, se entregamos ao Senhor nossa vida, também temos que acreditar que Ele vai operar todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Você ama Deus aqui nessa noite? Você crê no Deus que te chamou aqui nessa noite? Você já recebeu a maior dádiva de Deus na tua vida, o motivo dele ter morrido, que é te salvar? Então abrace isso, confie nisso, porque o Senhor é contigo e com certeza vai te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. É só confiar, é só entregar. Talvez tenha alguém aqui, para mim já está servindo para mim, alguém aqui que talvez esteja desanimado, que esteja passando por algumas situações, está dizendo: Senhor, mas eu já orei tanto, eu já busquei tanto, e o inimigo, ele usa dessa forma, ele sabe o teu anseio, ele sabe, ele conhece a tua vontade
vontade, o que você deseja, e ele vai trabalhar, aleluia, ele ardiz, ele é o inimigo da nossa alma, ele sabe como agir para te tirar a fé, porque a Bíblia diz 11 de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o inimigo, ele tenta abater você na fé, tirar você a esperança, tirar de você, aleluia, a alegria de esperar aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor manda te dizer, não eu, alegra-te, porque o Senhor não parou, ele não vai parar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 43:13 diz, ainda que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer livrar de minhas mãos. Glória a Deus. Pois operando eu, quem me impedirá? Se Deus estiver na tua vida, irmã, se Deus estiver na tua vida, irmão, estiver na minha vida, não tem presidente, não tem exército, não tem nada, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada. Mas temos que ter a fé que nem teve Paulo na prisão. Pensa um pouquinho, as costas doídas, ardidas, quem sabe com quase certeza com fome, com sede, estão ali aflitos por fazer o bem, por pregar o evangelho, por salvar uma vida, por libertar uma vida. Muitos querem palacete, muitos querem, eu sou pregadorzão, eu tenho que ter uma casa de luxo, eu tenho que ter um carro 4x4, senão não é Deus. Paulo e Silas então não era Deus, porque eles estão presos por fazer o amor à obra, por fazer a vontade do Senhor. Não estavam presos por ter cometido um crime, por ter feito uma afronta, por ter pecado contra Deus, não. O apóstolo Paulo e Silas tinham adorado ao Senhor e ganhado uma alma, libertado uma alma para o Senhor. E o que eles receberam? Prisão, fome, tudo, irmãos. E o que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram, disseram, não Deus, vamos largar esse Deus. Por quê? Estamos aí pregando, caminhando, andando, apanhando, sendo preso, para quê? Verdade, pai. Quando Deus, ele estremece as cadeias, manda o terremoto e ganha toda a prisão. Aleluia. Sabe por quê? Porque eles foram fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que José, ele dominou o Egito e não o Egito a José? Porque ele foi fiel ao Senhor. Glória a Deus. Sabe por que Aleluia. Daniel dominou a Babilônia? Não foi a Babilônia que dominou a Daniel? Porque ele foi fiel ao Senhor. Amém, Jesus. Não importa a situação que você se encontre. Escute, irmãos. Isso aqui é de Deus. Não importa a situação nem quanto tempo faz que você tem orado. Se o Senhor prometeu, passe o céu, passe a terra, passe o que for, o Senhor vai cumprir na tua Glória vida. a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Ele não é Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aqui o salmista ele deixa bem claro que os que semeiam lágrimas cegarão com Alegria. o tempo da lágrima é ruim, vai doer, vai machucar, mas quando você receber o milagre, Glória a Deus. Glória a Deus. mas quando você receber, você vai receber com uma glória, você vai entender, aleluia. Há tantos testemunhos que eu poderia falar aqui. Teve um rapidão aqui, eu queria um carro, irmão, o primeiro carro que eu queria, e eu estava na fé, aí pensa na fé. Senhor, eu quero aquele carro, o Senhor não confirmava, mas eu quero, Senhor, me dá, sou teu filho. Fui atrás do carro, peguei o carro, não andei um dia com o carro, só foi problema, irmãos. Olha, foi terrível, porque eu não esperei no Senhor, eu não confiei no Senhor, nem andei com o carro, irmãos, tem noção, comprei, consegui o carro, não andei o carro, devolvi o carro, esperei, Senhor, tá bom, Senhor, me desculpa, me perdoa, agora no teu tempo. Quando Deus me deu, Ele me deu a bênção completa. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a gente estamos aflitos e queremos resolver muitas vezes por nós mesmos, por nosso próprio entendimento. Por isso a importância de estar com a nossa vida em Deus, escondida em Deus. Por isso precisamos estar cheios de Espírito. Foi o que o irmão que falou.
sobre o Espírito. Quem tem o Espírito ensina bem tudo. Porque se tu tem o Espírito Santo, tu ensine qual é a vontade e qual não é a vontade de Deus. E quando você ensine, você fica na paz, o Senhor trabalha, a vitória vem e o nome dele é glorificado. Glória a Deus, aleluia. Vivemos numa época, já vou encerrar, vivemos numa época que cada dia mais é uma sangria, a tecnologia, ela oprime a questão da compra, como é que é a palavra? Consumo. Obrigado, irmão. O consumo leva o mundo a um êxtase, um frenesi que se fala, né? E nós muitas vezes estamos fingindo e entramos nesse mesmo baile. E estamos nessa mesma onda. E queremos abraçar o mundo. Só que o mundo não é nosso, não pertence a nós, somos forasteiros e peregrinos. Mas quando colocamos essa vida em Deus, o Senhor nos direciona. E quando nos direciona, nós fizemos a vontade do Senhor. Porque pode ter certeza, se não orarmos a Deus, nos esperarmos em Deus, muitas vezes aquilo que achamos que é bênção nos afasta da sua presença. Mas quando esperamos o Senhor, aí o Senhor, Ele confirma. Aí o Senhor te dá. Amém. E aí o nome dele é glorificado. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, é isso que o Senhor veio trazer para mim e para vocês nessa noite. Glória a Deus. Esperar no Senhor. Amém. Confiar no Senhor. E nunca esqueçam, nunca, jamais. O principal nós já temos. Glória a Deus, aleluia. Olha para a cara do inimigo e diz: ô inimigo, se ganhar, se não ganhar, se der, se não der, não tem problema. Isso aqui, tu não me tira. Isso aqui é o maior dádiva da vida do homem. É a salvação. É o seu nome escrito no livro da vida. Então, toda vez que você dobrar o seu joelho, irmã e irmão, fala por mim. Glorifica a Deus porque tu é salva nele. Amém. Você vai ver que se você fosse pedir algo reclamando, hoje eu vou reclamar, hoje eu vou falar com Deus, hoje eu vou quebrar tudo. E se você falar primeiro, Senhor, obrigado pela salvação, acabou, tu não briga mais. Tu não discute mais. Quem está entendendo? Glória a Deus. Porque o principal o Senhor já fez. Ele se entregou por amor a mim, por amor a ti. E hoje nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor, se vir agora, nós vamos continuar o culto e vai ser lá na glória com Ele. Amém, Jesus. Tem coisa melhor que isso? Carro é melhor que isso? Casa é melhor que isso? Conta bancária cheia é melhor que isso? Não é, irmãos. Então vamos focar no Senhor. Vamos adorar o Senhor. Senhor, se o Senhor fizer, glória a teu nome. Senhor, se não fizer, glória a teu nome. O Senhor vai ter prazer, escute isso aqui. Você vai ter prazer em te abençoar. Amém. Vai ter mais prazer que Ele já tem em te abençoar. Porque você entregou, confiou e deixou na mão do Glória a Deus, Senhor Jesus. aleluia. Amém, meus amados? Amém. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Amém? Amém. O Senhor seja exaltado.